privilégio poder estar aqui nesta noite, nesse culto de alegria, culto de Alcântara, culto de Jockey, culto do Senhor, né? Eu também já fui de Alcântara, fui chamado de Alcântara, fui chamado de Santa Catarina, fui chamado de Galo Branco e agora eu sou Estrela do Norte. Mas na realidade nós somos do Senhor. Ele falou de igreja pequena. Eu gosto quando a pessoa fala igreja pequena, porque na realidade não existe igreja pequena, existe igreja. Porque diante de Deus não tem nem grande nem pequeno, porque grande é só Ele, né? O importante é que tem essa porta aberta, que nada pode fechar essa porta, e nada pode tirar o desenvolvimento da igreja, nada pode impedir. O importante é que essa igreja está viva, está saudável e prossegue para o alvo. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite, por esse culto de adoração a Ti, por esse momento especial, Senhor, na vida da Tua igreja, Senhor. A Tua igreja tem trabalhado, tem sido orientado pela Tua santa palavra, para que não haja descontinuidade naquilo que Tu começou a fazer neste lugar. E não foi ontem que o Senhor começou a fazer, Senhor, foi há muitos anos atrás, aproxima-se de 20 anos, Senhor, que o Senhor abriu essa porta aqui de salvação, Senhor. A Tua luz brilhou nesse lugar, e a igreja de Deus está aqui alicerçada, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Abençoa, Pai, agora a palavra que vamos ministrar e a continuidade desse culto, Senhor, a vida, Senhor, do pastor que está, Senhor, recebendo, Senhor, a investidura, está recebendo a autoridade para ser o pastor desse rebanho, sabendo, Senhor, que nós temos o nosso supremo pastor sobre a vida de cada um de nós. Assim entregamos esse momento, entregamos a reflexão da Tua palavra, que o Espírito Santo fale conosco, conduza-nos, Senhor, e que tudo seja para Te glorificar e para Te exaltar, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém, aplauda ao Senhor, aleluia. Pode tomar o seu lugar, pode tomar o seu lugar. A preocupação de Deus com a igreja, a gente pode ver nas Escrituras Sagradas, e eu gosto muito de refletir nas cartas do apóstolo Paulo para as igrejas, e eu tenho já me detido numa das igrejas que o apóstolo Paulo começou, e ele estava sempre orando pelas igrejas. É uma tônica nas cartas paulinas, dizendo: eu estou orando por vocês, estou sempre orando por vocês. E a carta dos Tessalonicenses, se você quiser me acompanhar, capítulo 1, ele está aqui orando por uma igreja. Eu quero ler aqui esse texto, para a gente pensar um pouquinho e refletir nessas palavras. Primeiro dos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 em diante. Ele está dizendo assim, primeiro dos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 em diante: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, pois que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo,
de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, e não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Gosto desse texto sagrado, porque a palavra do Senhor traz sempre para nós orientações e exemplos. E além de orientações e exemplos, ela traz como se fosse um modelo. E o modelo de Deus para a igreja só tem um, que é Cristo. Se a gente for lá em Êxodo, quando Moisés recebeu as instruções para a construção do tabernáculo, que seria algo temporário, Deus fala lá em Êxodo para ele assim: Moisés, tudo que eu te falei, tudo que eu escrevi, siga ipsilitre, o modelo de tudo que eu te falei, você faça. E você vê lá, se você estudar toda a construção do tabernáculo, foi assim, detalhe por detalhe, apesar de ser algo transitório, mas foi feito assim, com artista, pessoas receberam dons para bordar aqueles desenhos, receberam dons para moldar aquelas peças, para fazer a arca de aliança, mas tinha que ser o modelo, as medidas, as cores, os desenhos. E eu gostei desse modelo, que eu vi aqui o apóstolo Paulo dizendo para essa igreja, que essa igreja se transformou num modelo, e o mundo carece de modelo. Coitado das pessoas que querem buscar modelo no mundo, sabe, porque os modelos no mundo têm uma tendência mundana, porque é do mundo. E a igreja, os cristãos precisam de um modelo, e só tem um modelo, e esse é Cristo. Assim como Deus falou para Moisés: faça como eu dei para você cada detalhe, e todos nós sabemos que aquelas figuras do tabernáculo, estava tudo apontando para Cristo, para a obra perfeita da cruz do Calvário. E quando a gente chega aqui nessa carta, numa preocupação dele, orando por eles, ele chega a ter um testemunho, em que ele diz assim: vocês imitaram a cada um de nós. E às vezes as pessoas, ao longo do tempo, e numa conversa assim, mais de bastidor, as pessoas dizem assim: olha só, não olha para mim, não, olha para Jesus. Essa frase, ela não cabe para crente, não cabe para cristão. Nós temos que olhar para o outro, sim. O discipulado nada mais é do que você copiar o outro. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó: vós vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então o discipulado nada mais é que uma repetição perene e contínua, de um ensinando o outro e aprendendo com o outro. Quando eu ensino, o outro aprende, e quando eu ensino o outro, eu aprendo quando eu estou ensinando. É como se você, enquanto você vai indo, você vai formando e se formando, numa cadeia, até quando? Até Jesus voltar. Amém, igreja? Até Jesus voltar. E esse modelo, esse texto sagrado, que é muito inspirativo, ele está alicerçado, esse modelo, esse testemunho da igreja, está alicerçado nas 3 graças cristãs: a fé, a esperança e o amor. É só a gente observar o versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Veja que essas 3 graças ativas, praticadas, porque o amor abnegado é um amor praticado e não com facilidade.
Nós temos a tendência, nós seres humanos, apesar de sermos espirituais também, mas nós somos seres humanos, de gostar das coisas fáceis. Mas amar de verdade não é tão fácil. É só a gente olhar para a cruz do Calvário. O maior amor está ali na cruz. Não foi fácil, foi com dificuldade, foi com preço de sangue, foi com doação, foi com abnegação. E ele está dizendo aqui para essa igreja só: eu estou vendo que vocês têm uma fé operosa. Uma fé operosa, uma fé diligente, uma fé trabalhosa, uma fé de ação, uma fé de ousadia, uma fé de transpiração, uma fé que avança, mesmo diante dos obstáculos, uma fé operosa, uma fé que não fica parado. A fé envolve ação, envolve dinâmica, Então essa fé operosa, e junto com essa fé operosa, um amor sacrificial, um amor abnegado. Desenvolver amor abnegado, desenvolver uma vida de abnegação, não é com facilidade. Não é com facilidade. Nesses tempos de evangelhos tão light em que estamos vivendo, que está sendo pregado em todas as redes, um evangelho light, de prosperidade, de facilidade, sem sacrifício, é muito difícil conquistar uma vida abnegada, uma vida rendida, uma vida dirigida totalmente pelo Espírito Santo. É quase que impossível. Ser crente nominal, ter rótulo, ter nome, é muito fácil, mas desenvolver uma fé operosa, desenvolver um amor abnegado e uma esperança viva, uma esperança latente, porque para ter esperança latente tem que ter uma fé latente também, uma fé pulsante, porque a fé gera esse amanhã de esperança. Amém, igreja? Amém. A gente tem acompanhado já há bastante tempo o desenvolver de algumas igrejas, e claro, eu não tenho tempo para observar outras igrejas, a não ser a Igreja Nova Vida, a igreja que eu congrego e as igrejas que hoje eu tenho o privilégio de estar visitando, assim como o Jockey, né? Comecei a visitar o Jockey já há um tempinho, não é? Igreja de Alcântara, que você talvez não saiba, mas eu nasci lá em Alcântara, né? Eu também tive na minha camiseta Alcântara, não é? Estava falando para André ali, que eu e a irmã Maria José participamos dos 10 anos de Alcântara, não é? Lá na churrascaria Colubandê, não é? É Colubandê? Churrascaria, ali perto do Ceasa ali. Tinha uma churrascaria ali, tinha uma irmãzinha, tem uma irmãzinha que está viva ainda, que ela dizia: irmão Ademir, sobe na escada ali, irmão. Sobe na escada ali, prende a flor lá em cima, irmão Ademir. Eu novo convertido, hein? Eu dizia assim: essa irmã agarrou no meu pé. Essa irmã agarrou no meu pé. E a minha esposa sempre gostou de decoração. Olha, eu não sei quantos dias foi ali, eu ficava... estava jovem ainda, mas estava na ativa ainda, que eu sou militar. Mas eu falei: nossa, essa irmã agarrou no meu pé. Mas tudo faz parte de um treinamento, não é? Foi assim o início, o treinamento. E veja o que Deus vai fazendo na vida de cada um de nós. Veja o que Deus vai fazendo. Quem saberia que 30 anos depois eu estaria aqui numa igreja que foi aberta pelo Alcântara, não é? Estaria aqui nesse culto aqui, tão importante para a igreja, que é o culto que a igreja está dando continuidade a um trabalho que começou lá atrás, 17 anos, 20 anos atrás, quer dizer, Deus está dando continuidade a esse trabalho. Mas veja que a igreja, pequena ou grande, com poucas pessoas, muito, a igreja precisa das graças cristãs sendo praticadas. Só conhecer teoria, é bom conhecer teoria, mas a teoria tem que vir para a prática, porque é na prática que a gente constrói, é na prática que o Espírito Santo constrói, é na prática que o Espírito Santo pega o seu trator e vai lá, derruba o velho e coloca o novo, é na prática. É por isso que o apóstolo Tiago diz que a gente precisa ser praticante da palavra, não somente ouvinte. Praticante. Quando você pratica, você tem experiência. E a vida do cristão é de experiência com Deus. E essa igreja que nós estamos aqui compartilhando, essa igreja
através da prática das graças cristãs, através da fé, da esperança e o amor. Essa igreja chega no versículo 6. O apóstolo Paulo diz: com efeito, como se eu esperasse, como consequência em que vocês estão praticando uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança viva, como resultado dessas práticas, como resultado desse exercício de fé, com efeito, vocês se tornassem imitadores nossos. Vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, pois que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que, versículo 7, vos tornaste o modelo. Para quem? Para toda aquela região, os crentes de Macedônia e da Acaia, porque repercutiu, quer dizer, o testemunho daquela igreja fazia eco, reverberava, um som que reverbera. O testemunho da igreja reverbera, sai pelas portas fora, aonde você anda, aquele som está reverberando, com o testemunho daquela igreja. Era isso que estava acontecendo, porque eles estavam fazendo aquele princípio básico, exercitando a fé, o amor e a esperança. Quem pode dar glórias a Deus? As graças que nós recebemos, a operosidade da fé, o amor abnegado e a esperança, que recebemos tudo de presente. Nós não produzimos nada, nós não criamos nada, tudo é criação de Deus, tudo é dom de Deus. O apóstolo Pedro diz que a gente recebe essas promessas preciosas para a gente ser um coparticipante da natureza divina. Está escrito isso em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Olha só lá, para você ver que a gente recebe tudo isso de graça. Deus concede isso de graça para cada um de nós. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipante da... E aí, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então veja, irmãos, é uma parceria. O Espírito Santo veio selar cada um de nós, veio morar em nós, para que a gente possa imitar um modelo. O modelo é Cristo, o modelo da igreja é Cristo, o modelo para a nossa vivência é Cristo, e nós precisamos nos transformar em imitadores deles, e aí imitar um ou outro. Precisamos imitar mesmo, num bom sentido espiritual, porque discipulado nada mais é que isso, imitação. Imitar aquilo que é saudável, aquilo que é bom. A gente deve imitar. Eu estava dizendo para a igreja hoje cedo, que a gente perde muito quando a gente fica focado no defeito do outro, e nós temos essa mania de focar mais o defeito do que a virtude, e eu tenho aprendido isto em todos os lugares de convívio, seja na igreja, seja na vizinhança, seja dentro da família, porque a gente tem a mania de focar o defeito. O defeito existe, em alguns momentos devem ser corrigidos, e a gente deve saber até o momento de corrigir os defeitos, mas a gente deve focar e tornar bem conhecida a virtude, porque você melhora a tua relação quando você começa a focar a virtude do outro. A gente lida com alguma pessoa lá no sítio, que toma conta do sítio, um caseiro, e ele tem assim muitos defeitos, e
E eu disse para a esposa assim: nós vamos só realçar as virtudes dele. Nós vamos colocar em evidência as virtudes, não vamos olhar para os defeitos. E com isso nós temos quebrado várias situações de relacionamento nosso. Por quê? Porque a pessoa que é mais humilde, que a pessoa que tem menos instrução, qualquer coisa ela se sente para baixo, ela se sente depreciada. Aí você ainda chega, dá às vezes uma repreensão por uma falha da pessoa, e eu chego, eu só tenho elogio. Claro que existe momento que a gente tem que falar do que está errado, mas sabe, colocando em realce a virtude dele. Isso melhora a nossa relação, inclusive dentro de casa. Eu estava dizendo para a igreja que a gente vai fazer 53 anos de casado, o nosso ninho está vazio, já há bastante tempo, e a gente agora, um cuida do outro, não é? O marido cuida da esposa e a esposa do marido, mas só agora que o ninho está vazio? Não, desde o casamento. E às vezes as pessoas descobrem isso só lá depois dos 30, 40 anos, quando isso é para ser descoberto logo no início. Imagine quando você é recém-casado, que você descobre esse feeling de que você precisa cuidar do seu cônjuge, da sua esposa, e a esposa cuidar de você com carinho, com zelo, realçando as virtudes. Porque a gente às vezes cria um conflito na família por causa de uma falha. Não, a gente gosta de falar da falha do outro e às vezes foca na falha do outro. E quando a gente deveria não perder tempo com as falhas precisam ser resolvidas, mas, sabe, colocar em realce as virtudes do outro. E aí, quando você coloca em realce as virtudes do outro, e isso seja algo recíproco, mútuo, você começa a quebrar barreiras, e começa, numa vida relacional, numa vida de família, numa vida de discipulado, numa vida de igreja, você começa a derrubar barreiras, sabe? E aí cria um caminho propício para que o discipulado e a vida cristã possa ser desenvolvida, porque Deus amou a todos nós, Deus sabe das nossas falhas, Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe tudo sobre nós, e o que nós precisamos é justamente, sabe, se agarrar com essas virtudes, e agarrar com o modelo, porque nós, como pais que estamos em casa, o nosso filho vai olhar para quem, enquanto ele está crescendo? Tem que olhar para a gente. O pai é o modelo do filho. Esses dias eu tive um contratempo, e eu falei para o meu filho, eu vou resolver isso cedo. Aí saí 7 horas da manhã, a esposa: por que você vai tão cedo? Eu falei: não, eu vou cedo porque eu gosto de andar cedo. Aí eu comentando com meu filho, ele falou: pai, uma coisa que, se eu não aprendi muita coisa com o senhor, eu aprendi a andar cedo. Eu falei: pois é, pelo menos uma coisa você aprendeu. Claro que eu espero que ele tenha aprendido mais, principalmente na vida espiritual. Mas a gente tem que ter um modelo. Então, dentro de casa, o modelo para os filhos são os pais, que são os modelos. E os filhos vão seguir esse modelo, e vai ser um modelo que vai agradar a Deus, se pai e mãe também estiver seguindo a Cristo. Porque um precisa imitar o outro, e isso é discipulado. O discipulado, alguém já disse que é o coração da igreja. O coração da igreja é o discipulado, porque a gente precisa, imagine, a igreja está passando por uma transição. A igreja está passando por uma transição agora, depois de 3, 4 anos. E por que veio alguém para estar aqui assumindo a igreja, se não houvesse alguém que foi treinado? Se não houvesse alguém que foi treinado, não só por Deus, mas também por uma liderança, como seria? Ficaria, a obra de Deus: não, vamos fechar a igreja, porque não tem ninguém para entrar aqui, não tem ninguém para assumir a igreja, vamos fechar. Mas não, a igreja é um discipulado constante, porque nós precisamos investir nos outros, investir nas gerações, e isso é discipulado. A igreja pode ter continuidade porque alguém estava sendo discipulado, estava sendo preparado. Renato nem sabia, mas Deus já sabia. Amém, irmãos? Deus sabe todas as coisas, porque às vezes acontece essa questão da sucessão, porque ela vai existir sempre, até a volta de Jesus vai ter sucessão.
E a gente precisa justamente se matricular nesse discipulado para que não haja interrupções. A obra de Deus não pode parar. Amém, irmãos? Ela precisa prosseguir. E olhando para o modelo. Você está entendendo isso ou não? Então você, quando vê um crente assim, fervoroso, diz para ele assim: estou olhando para você, hein? Estou olhando porque eu quero ser igual a você. Eu, quando cheguei em Alcântara, eu tinha meus modelos em Alcântara. Está lindo, pastor. Saudoso irmão Manuel, diácono Manuel, foi meu professor de batismo. Pessoas que eu cheguei logo e falei assim: eu preciso ter alguém para eu ficar olhando. Eu olhava para o irmão Manuel, conversava muito com ele. Ele foi o meu primeiro contato que eu tive, foi com ele e o pastor da igreja. Você precisa ter alguém, você precisa andar. E você que é jovem, ande logo com alguém de cabeça branca, que com certeza alguém de cabeça branca tem coisa para ensinar para você. Aleluia. Então, irmãos, nós temos um modelo para seguir. Nós temos um modelo, e esse modelo precisa influenciar a minha vida. Precisa influenciar a minha vida em todos os sentidos. Cristo precisa influenciar a nossa vida. Por isso que essa igreja estava sendo mencionada aqui através do apóstolo Paulo, porque era uma igreja que estava tendo um modelo para seguir e para se transformar numa igreja que se transformou num modelo para os outros. E a igreja precisa isso. A igreja precisa desses detalhes, dessa fé que é ativa, desse amor abnegado, dessa esperança, e isso tudo sendo praticado. A consequência lógica, o que aconteceu com essa igreja de Tessalônica, é uma consequência lógica, que se esperava quando as graças cristãs estão ativas. Se as graças cristãs estão ativas na minha vida, o que se espera é isso, o que se espera é uma fé operosa, o que se espera são obras do Espírito Santo na minha vida. Ele veio morar em mim para me fazer melhor. Ele traz os dons sem exceção, sem restrição. Os dons do Espírito vêm todos sobre a minha vida, para que eu possa ser aparelhado com esses dons, para que eu possa lidar com o outro. Não é para me ficar cheio e ficar quase explodindo de cheio. Não, é para que através das minhas mãos, através dos meus pés, esses dons sejam exercitados. É o exercício dos dons. E agora, eu preciso dessas graças cristãs agindo. Como eu vou exercitar o dom, se eu não tiver fé e não tiver esperança, nem o amor de Deus? Se não tem amor, o que o apóstolo Paulo diz? Sem amor? Nada. O maior dom é o amor, porque sem dom é apenas barulho, e barulho, irmão, cansa. Barulho cansa, incomoda. Eu estava dizendo para a igreja: você desenvolver qualquer área na sua vida, se não tiver vinculada ao amor, se não tiver ligada ao coração. E eu gosto muito dessa fala quando fala de mãos e coração. Mãos e coração. Se não houver harmonia das mãos com o coração, sabe, vai cansar. A pessoa vai ficar cansada, o obreiro vai cansar, o que toca vai cansar, o que faz louvor vai cansar, o pastor vai cansar. Tem que estar essa harmonia, as mãos e o coração e as mãos, essa harmonia, essa entrega, essa convivência, essa abnegação, essa rendição. Quando as mãos trabalham, porque está afinado com o coração, porque as decisões tomamos aqui, ó. Coração é o centro de volição. Então o coração decide, e se o coração decide e as mãos acompanham, o coração decide, a cabeça acompanha, o coração decide, os ouvidos acompanham, o coração decide, os pés acompanham. Está tudo dentro do projeto de Deus, e o Espírito Santo quer isso, Ele quer encher a cada um de nós. Fique em Jerusalém e receberás poder para ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém aos confins da terra. Aleluia, aleluia. Então sabe, por isso que ele diz: vos tornaste imitadores nossos, tornaste um modelo, uma consequência bem lógica daquilo que Deus
estava fazendo naquela igreja, daquilo que Deus está fazendo aqui nessa igreja, daquilo que Deus vai continuar fazendo. O Eugênio Petros fala no seu comentário que essa igreja era um exemplo que se espalhava. Já pensou nisso? A igreja é um exemplo que se espalha. A vida dos cristãos daquela igreja era uma pregação ambulante, porque dá gosto você ver crente de verdade, testemunho de crente de verdade, aonde ele estiver, você olha e você vê que é um crente. Eu fiz assim uma pergunta para uma pessoa no supermercado. Eu estava procurando um toalete num supermercado que eu não estou acostumado a ir. Aí tinha uma pessoa abaixada mexendo nos produtos. Eu confundi com um funcionário do supermercado. Aí eu falei para ele: o senhor pode me informar onde tem um toalete aqui? Aí ele olhou para mim assim: não sei informar não, senhor. Eu falei assim: você desculpa, eu pensei que você era funcionário daqui. Ele falou: não, meu irmão, mas pode perguntar ao funcionário que ele vai dizer. Quer dizer, uma pessoa mostrou logo, não ficou zangado nem nada, mas mostrou: não, meu irmão, que Deus te abençoe. Falou logo assim para mim. Eu falei assim: opa, tem gente boa por aqui. tem gente boa, tem gente com virtude por aqui, né? A gente sente logo, né? A gente sente logo. Então aquela igreja era um exemplo que se espalhava. A igreja, ele diz que a palavra repercutiu, quer dizer, teve aquele som que se propaga, em que diz aqui a Bíblia que eles abandonaram os ídolos, porque a vida do ser humano tem muitos ídolos. Um pregador já disse que o coração é um fabricante de ídolo, que fabrica ídolo toda hora, e nós precisamos também da presença de Deus, para que a gente elimine esses ídolos modernos que vêm sobre a nossa vida. Então está dizendo aqui, pois eles mesmos, versículo 9, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertedes a Deus para servirdes do Deus vivo. Quando Deus entra, não existe ídolo que vai resistir à nossa vida, porque esse, irmãos, é o desejo de Deus. O desejo de Deus com cada um de nós é que a gente possa ser esse exemplo, seguindo a Cristo, sendo semelhante a Ele. E se a gente pudesse, para concluir, dar um pequeno esboço da vida de Cristo, todos vocês conhecem, todos nós conhecemos. Se a gente fosse traçar um esboço bem simples da vida de Cristo, Ele é aquele que se humilhou, é aquele que se entregou. E o apóstolo Paulo diz que a gente precisa ter essa mesma atitude dele. Falando aos Filipenses, ele diz: tenha a mesma atitude. Na Nova Versão diz a mesma atitude. Na Revista Atualizada diz: tem esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se esvaziou e se entregou. Então a gente conhece. Ele veio para servir, ele veio para pegar a bacia, a toalha e lavar os pés dos discípulos. Eu estava dizendo de manhã, para você pegar a bacia, a toalha e você lavar os pés dos outros, se isso não estiver ligado ao coração, é hipocrisia, é mentira, é só jogo de cena, não tem efeito nenhum espiritual. Agora, se está ligado ao coração, se o Espírito está nisso, tenha certeza que grandes obras vão acontecer. Grandes obras vão acontecer. Então, sabe, irmãos, ele é o nosso modelo de tudo para a nossa vida. É o nosso Senhor Jesus. Por isso ele diz, ao terminar ali ao sermão das bem-aventuranças, ele diz que nós somos o sal e a luz desse mundo. E esse é o desejo de Deus, que a igreja seja um sal fora do saleiro, que seja uma luz que não fique abafada, mas uma luz que brilhe, para que o mundo veja as boas obras e glorifique a nosso Pai que está no céu. Que o Senhor Jesus nos ajude, a cada um de nós, e que a gente olhe para Ele, nessa carreira, nessa corrida, que Hebreus fala, que existe uma corrida, existe uma carreira, que a igreja está nessa carreira, a igreja está nessa corrida, que não é uma corrida de pequena distância, não é uma corrida rápida, é uma corrida de maratona.
A igreja está nessa corrida de maratona e nós precisamos nos desvencilhar dos pesos, dos pecados e olhar para Ele firmemente, por autor e consumador da fé, porque é assim que nós vamos renovar a nossa fé, renovar o amor, renovar a esperança, e vamos conseguir, com Ele agindo em nós, sermos aquilo que Ele deseja que sejamos, cristãos de verdade. Um cristão que cada dia, como diz Coríntios, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, para a glória de Deus. Quem deseja isso para a sua vida? Aleluia. Vamos estar de pé, quero orar com você. Coloca a mão no seu coração. Ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui na tua casa, uma igreja, Senhor, que começou há 20 anos atrás, e está aqui, Senhor, está aqui nesta cidade, nesse bairro do Jockey, Senhor, está aqui, Senhor, brilhando a tua luz, Senhor, está aqui testemunhando do teu amor, Senhor, porque essas ruas, os transeuntes desse lugar, Senhor, eles sabem que aqui tem uma igreja, Senhor, aqui tem um ponto de luz, e essa luz que brilha aqui é Jesus, e essa luz tem brilhado na vida das pessoas, tem brilhado na vida de cada membro dessa igreja, tem brilhado nos líderes dessa igreja. Por isso essas portas vão continuar abertas, para que entre aqui o cansado, entre o sobrecarregado, e ele encontre aqui, Senhor, o refrigério, que entre os cansados aqui encontre em Cristo Jesus o bom ânimo, encontre esperança, encontre salvação principalmente, mas encontre cura, Senhor, e refrigério. Pai, eu oro agradecido por esta oportunidade, Senhor, que cada um de nós possamos não tirar os olhos do modelo, e o nosso modelo é Cristo, o nosso alvo é Cristo, Senhor. Por isso ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ele a todo tempo, mas ajuda-nos também a cada um de nós, como discípulos, Senhor, a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro, Pai, agradecido por esse momento, no nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Pode sentar. Essa água aqui eu posso beber? A gente agora quer orar pelo Renato e a sua esposa Luciana, né? Chamar também o pastor André. Os pastores venham para cá, para a gente orar, né? Pode vir os pastores. Venha também a irmã Fátima, venha minha esposa, suba todo mundo aqui no altar. Se quiser, fica melhor se tirar, né? Querida, bota a minha Bíblia ali no banco. Vou só tomar um pouquinho da água e pode tirar. O privilégio da igreja poder fazer essa transição. A irmã Fátima estava aqui já há algum tempo. O nosso amado Jorginho foi promovido e ela ficou aqui trabalhando e aguardando em Deus, orando e aguardando em Deus. E o privilégio de Deus, não é, através da própria igreja que teve a visão de abrir esse trabalho aqui, mandar um pastor para cá, porque lá em Estrela do Norte eu tenho tido o privilégio de termos lá 6 pastores. Eu poderia mandar 2 para cá logo direto, mas seria essa a vontade de Deus, né? Seria essa a vontade de Deus? Então tem coisa que a gente precisa ter paciência e esperar, né, Fátima? Né, pastor André? Esperar no Senhor, para que aconteça, não haja atropelamento, não hajam conflitos desnecessários, mas o que acontece seja feito com decência e com ordem, porque Deus é um Deus decente,
Deus é um Deus de ordem. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui orando pelo pastor Renato Sanches, pela Luciana, não é? Agradecido a Deus por ter enviado ele para cá. E dar continuidade à obra. Irmã Fátima já está nas suas líderes lá em Alcântara. Irmã Fátima tem origem em Alcântara, nasceu em Alcântara, e todos nós sabemos da sua afinidade ao ministério do Alcântara, pastor André e família. Todos nós sabemos, na realidade todos nós somos uma família só. Por questões congregacionais e administrativas, um tem que estar no Jockey, outro tem que estar em Estrela do Norte, outro tem que estar em Alcântara, mas um dia, todos nós estaremos no céu. Todos nós. E só teremos uma marca, é a marca do Cordeiro. Só teremos uma marca. Hoje a gente precisa, por questão de organização, e isso não é pecado, cada um ter a sua paróquia, a sua igreja, é importante, para a gente desenvolver as vocações, desenvolver os talentos. Cada pastor precisa disso. Eu precisei estar em Estrela do Norte. Antes eu estive em Alcântara, estive em Santa Catarina, estive no Galo Branco, e depois fui parar em Estrela do Norte. Hoje eu tenho o privilégio de visitar outras igrejas. No próximo sábado vou estar lá na região oceânica, conversando com os pastores lá, enquanto as mulheres conversam com a minha esposa. Então, eu tenho me apegado àquele texto do apóstolo Pedro que diz assim: no tempo que te resta na carne, faça algo para glorificar a Deus, porque o tempo que já passou. Agora, da agora em diante, eu não sei quanto tempo, a gente não sabe quando será. Então, o tempo que a gente tem, faça tudo para glorificar o nosso Deus. E eu tenho certeza que essa transição hoje aqui é para glorificar o nosso Deus e Pai. Amém? Fica de pé mais uma vez, venha cá, fica aqui na frente aqui. Cadê seus filhos? Traz os meninos para cá. Eu valorizo muito a questão de família, sabe? Porque eu não recebi a igreja, não dirijo a igreja sozinho. Meus filhos fazem parte. Parte ativa, sabe? E eu valorizo, mas pode ajoelhar. Eles não precisam não, se não quiserem. Vamos estender as mãos aqui sobre eles aqui. Estenda as mãos aí. Soberano e eterno Deus, Tu sabes todas as coisas, e Tu estás, Senhor, nesse momento aqui. É tudo com a Tua permissão, Pai. E eu quero entregar a vida do pastor Renato, da sua esposa, irmã Luciana, dos seus filhos que aqui estão, Senhor. Te pedindo a Ti, Senhor, ele precisa, Senhor, precisa da Tua presença nele, ativa, Senhor. Que, Senhor, os dons do Espírito Santo sejam ativados, Senhor. Que o dom da fé, Senhor, o amor abnegado, a esperança que é gerado através da fé esteja sobre a vida do pastor Renato, da Luciana, dos seus filhos e todo o ministério, Senhor, que está formado e que ainda vai se formar mais ainda nesse lugar. Que cada ovelha que aqui está e cada ovelha que virá para esse lugar, que seja, Senhor, impactado, Senhor, através da direção do Espírito. Por isso, Senhor, nesta hora, reveste o Teu Filho, Pai, com a graça que ele precisa, para que ele possa ser um instrumento de Deus nesse lugar, e a Tua obra prosseguir, Senhor, porque até aqui ela foi feita com decência, até aqui ela foi feita com esmero, com qualidade, com carinho, com amor, Senhor. Por isso que haja continuidade, Senhor, e que eles sejam capacitados por Ti. Assim nós oramos, Pai, pela vida desse casal e desta família, e entregamos, Senhor, todo o ministério que aqui está. Entregamos, Senhor, a vida do pastor André, Senhor, da igreja do Alcântara, os pastores que estão aqui, queridos, Senhor, todos os irmãos que estão aqui visitando, entregamos em Tuas mãos. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome, Senhor, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo aquilo que estamos fazendo, porque estamos fazendo debaixo da Tua direção e da Tua orientação. Assim oramos e abençoamos a todos, e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Aplauda ao Senhor. Amém, glória a Deus.
Se é para o Senhor Jesus, tem que ser com mais força. Aleluia! Glória a Jesus. Gente, estou muito feliz com a presença de vocês aqui, conforme falei no início do culto, com a presença, né, que é assim, impactante do Senhor Jesus nessa igreja. Falei algumas vezes para a membresia aqui do como a gente é feliz aqui nessa igreja. Não que não era no Alcântara, fui muito feliz no Alcântara, fomos muito felizes no Alcântara, né? Mas é aquele sentimento de que Deus nos enviou, né, para algo que Ele tem prometido para esse lugar e para nossas vidas também. O nosso prazer é assim algo imensurável, né, de estar aqui desenvolvendo esse trabalho e crendo que Deus tem grandes coisas para esse lugar, amém? A obra de Deus já foi feita com grande excelência até aqui, mas creio que Deus tem muito mais para fazer nesse lugar. O Jockey vai ser para Jesus, o Anaia é para Jesus, o Arsenal é para Jesus. Nós vamos avançar, amém, igreja? Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos terminar, né? Eu vou aproveitar a presença de nosso papai aqui, pastor André, para terminar orando, despedindo a igreja. E se ele quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Gente, é com muita alegria, viu? Que a gente está aqui e ver a caminhada, como foi, da maneira que foi, né? No tempo certo, na hora certa e sempre com desejo de honrar, né? Não apenas ao pastor Renato e a Luciana, mas também honrar a Fátima em todo esse processo, da forma como a recebemos lá, não é? E eu lembro da ocasião em que o Renato chegou para mim e falou assim: não vai esquecer de mim não, né? Lembra disso? Eu falei: eu jamais vou esquecer de você, né? Então a gente caminha junto, né? Aquilo que o pastor Renato, Luciana precisar, nós desejamos realmente ver a igreja Nova Vila do Jockey rompendo. Amém. E tudo que a igreja precisar, nós vamos conseguir juntos, né? A igreja vai romper em nome de Jesus, amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Dá a mão quem está ao seu lado aí. Não importa se você é do Alcântara, se é do Jockey, se você é visitante, né? Não é? Se você veio convidado por algum familiar, essa noite somos todos um. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Nós Te agradecemos porque é um privilégio tão grande estar aqui, Senhor. Essa noite de alegria, essa noite de festa, essa noite onde há uma chancela, a abertura, Senhor Jesus, de um novo tempo, Senhor. Ó Deus, que de forma conclusiva se inicia nessa noite. Ó Deus, nós louvamos, Senhor Jesus, e celebramos a Ti. Ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fará. Ó Deus, eu quero, Senhor, te pedir que possamos sair daqui com uma palavra profética na nossa boca. Da mesma forma como o pastor Renato declarou, o Jockey, a Naia e o Arsenal, nós possamos declarar também a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos amigos, a começar pela nossa casa, Senhor. Ó Deus, realiza essa salvação, Pai. Que essa palavra profética esteja na nossa boca. Pai, nós declaramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite. Amém. E amém. Deus te abençoe.